Hoje, Nancy DeMoss Wogemuth vai nos dar uma aula sobre agricultura. Se você plantar sementes de maçã, você terá uma macieira. Não vai colher feijão plantando sementes de maçã. Você colhe o que planta. Normalmente, a colheita é multiplicada, mas depois de ter semeado, você colhe aquilo que você plantou. Vamos descobrir o que semear e colher tem a ver com nações ímpias e o julgamento de Deus, hoje no programa Viva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora do livro Escolhendo o Perdão, na voz de Renata Santos. Nas semanas e meses após a Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, vimos fotos de prédios destruídos, ouvimos histórias desoladoras de famílias separadas e refugiados inundando países vizinhos. Quando um país agressivamente ataca outro, isso pode nos fazer questionar: onde está Deus em tudo isso? Senhor, estás vendo? Vais fazer algo a respeito? Esses são os tipos de perguntas que um profeta do Antigo Testamento fez em sua jornada do medo à fé. Aqui está Nancy. Dissemos no início desta série que no livro de Abacuque estão contidas as sementes de muitas doutrinas bíblicas básicas. Podemos ter vislumbres das doutrinas da salvação e da fé, e estamos analisando algumas dessas doutrinas. Mas uma das doutrinas que vemos insinuada hoje em Abacuque capítulo 2 é a depravação do homem, a total pecaminosidade do homem à parte de Cristo. Acabamos de ver a parte onde Deus disse a Abacuque: os babilônios, os caldeus, são orgulhosos, eles são inflados, eles são arrogantes, eles não são justos. Mas, se você vai ser um homem justo nesse dia corrupto, você vai fazer isso pela fé. Abacuque precisava perceber que ele não era mais justo do que os babilônios à parte da fé em Deus. Os babilônios eram um povo ímpio e Deus ia usar uma nação ímpia e implacável, como vimos no capítulo 1, para castigar o povo judeu, que estava desviado e precisava de arrependimento e avivamento. Deus já havia dito a Abacuque: vou trazer essa nação ímpia, que se tornará numa potência mundial dominante, e eles vão conquistar Judá. No capítulo 1, Deus deu a Abacuque uma descrição dos babilônios, dos caldeus. Mas hoje, no capítulo 2, encontramos uma descrição ainda mais detalhada da maldade dos babilônios. Na verdade, o resto do capítulo 2, a partir do verso 5, é uma descrição muito vívida e detalhada de como são os babilônios. Vamos percorrer essa descrição e ver o que isso tem a dizer aos nossos corações, começando do verso 5 do capítulo 2 de Abacuque. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Gostaria de destacar aqui que os babilônios eram conhecidos por seu vício em vinho. Na verdade, na última noite do Império Babilônico, eles estavam tendo uma grande festa com embriaguez, quando Deus enviou a palavra na parede e disse: seus dias estão contados, seu reino acabou. Veja Daniel 5. Eles eram conhecidos por sua embriaguez, por seu vício insaciável por álcool. Mas, na verdade, isso era apenas um reflexo de seu vício insaciável por poder, seu vício insaciável e apetite por conquistar as nações do mundo. Então, sua embriaguez era um reflexo de como viviam suas vidas, era um reflexo de todo o sistema deles. O vinho é um traidor. Provérbios 20 nos diz isso. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por elas. Vemos esses hábitos viciantes nas vidas das pessoas hoje. Somos uma cultura viciada, mas também vemos o vício
por controle, um apetite por controlar e dominar as vidas de outras pessoas. Ao percorrer essa descrição, vamos ver que, de muitas maneiras, não somos muito diferentes dos babilônios em nossa cultura. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. As Escrituras estão dizendo aqui que os babilônios eram orgulhosos, como um homem arrogante que nunca está em paz, e que eram gananciosos, como a morte e o inferno. Eles nunca estão satisfeitos. Eles reivindicam todos, eles reivindicam tudo, eles sempre querem mais, eles nunca estavam satisfeitos, eram agressivos, sempre buscando mais. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Abacuque 1:6. Ele ajunta para si todas as nações, reúne como seus próprios todos os povos, atravessa a extensão da terra para tomar moradas que não são suas. Veja o capítulo 2, verso 6. Todos esses povos, falando agora daqueles que foram devastados pelos babilônios, todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai. Agora observe essa palavra. Se você está acompanhando em sua Bíblia, talvez queira sublinhar, porque ela aparece várias vezes nesse capítulo. Veremos 5 ais nesse capítulo. Um ai é um anúncio de julgamento divino no Antigo Testamento. Você verá essa palavra ai no verso 6, no verso 9, no verso 12, no verso 15 e novamente no verso 19. E esses ais formam 5 estrofes com 3 versículos cada. E essas 5 estrofes estão, em essência, dizendo a mesma coisa: a certeza do julgamento de Deus sobre os ímpios. No final, eles colherão o que plantaram. E essa é a lição deste capítulo. O que você planta, você colhe. Em cada uma dessas 5 estrofes, em cada caso, há um comportamento pecaminoso descrito, seguido das consequências desse comportamento. E em cada caso, a consequência, o castigo, corresponde ao pecado cometido. A consequência está relacionada ao pecado. Você colherá o que plantou. Se você planta a semente de egoísmo, exploração, crueldade, injustiça, opressão, violência, isso voltará para você, você pagará. E neste mundo, parece por um tempo, talvez por um longo tempo, que os ímpios prevalecem sobre os justos. Mas somos alertadas neste capítulo, ao lermos esses ais, que os ímpios receberão o que merecem. Seja o ímpio seu vizinho, seu marido, seu chefe ou você. Colheremos o que plantarmos. Vamos ler quais são os 4 primeiros ais e amanhã veremos o último. Abacuque, capítulo 2, versículo 6. Ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Esses ais estão sendo pronunciados sobre a nação da Babilônia na situação imediata lá, e está falando dessa ganância por bens, ganho por extorsão. Ele acumula o que não é seu, ele se enriquece mediante extorsão. Os babilônios conquistavam pessoas e depois impunham impostos exorbitantes sobre elas. Confiscavam as terras das pessoas que dominavam, faziam empréstimos aos pobres e cobravam taxas de juros excessivas. Deus diz a essas pessoas:
Ai por viverem assim! Vocês semearam ganância e extorsão, agora vão colher o mesmo. Verso 7. Não se levantarão de repente os seus credores? Quem são os seus credores? As nações que conquistaram e prejudicaram. Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. As mesas serão viradas. Verso 8. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. Você saqueou os outros, você será saqueado. Você colherá o que plantou. Olha o segundo ai no verso 9. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Isso é um retrato da autoexaltação dos babilônios. Eles achavam que poderiam construir essas cidades fortificadas que os tornariam invencíveis. Construíram seu ninho no alto e fizeram isso adquirindo ganho injusto para construir sua casa por práticas ilegais, antiéticas e imorais. E Deus diz: ai daqueles que fazem isso. E qual é a consequência disso? Verso 10. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Você pensou que estava ganhando para sua casa, mas porque era um ganho injusto, você estava realmente trazendo vergonha para sua casa. Você pensou que estaria livre do alcance do mal, mas, na verdade, você arruinou sua vida ao tramar a ruína de muitos povos. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Essa casa que você construiu com esse ganho injusto, até mesmo os tijolos e a argamassa na casa, são testemunhas de sua crueldade, injustiça e táticas opressivas. Clamarão contra você, você não sairá impune. Esse é o ponto. Olha o terceiro ai aí no verso 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Você constrói o seu reino através da violência e corrupção. É assim que você constrói o seu império. Versículo 13. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Ele está dizendo aqui, todos esses esforços incríveis que você fez para construir suas cidades e fundar suas cidades, você fez com sangue, violência e corrupção. É tudo inútil, é tudo fútil. Tudo será desperdiçado, tudo será em vão. Esse grande império que você construiu será enterrado, será nada. Vamos pular o verso 14 por enquanto, eu voltarei a ele amanhã, no próximo episódio, porque eu quero dar mais atenção a ele. Mas vamos continuar lendo sobre esses ais. Versículo 15, ai número 4. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Versículo 16. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. Você envergonhou outros, você será envergonhado. Você fez os outros beberem, você expôs a nudez deles, você os expôs. Beba você também e exponha-se. Você teve essa grande fachada, sua fachada será despojada e as pessoas verão seus pecados secretos. Elas verão como você realmente é. Você envergonhou outros, você mesmo será envergonhado. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Vemos a palavra glória 2 vezes no versículo 16.
Você se fartará de vergonha em vez de glória. Vergonha absoluta virá sobre a sua glória. Os babilônios pensavam que eram um império glorioso, a era da glória, a era dourada do império. Eles estavam construindo para a própria glória deles. Deixe-me dizer a vocês, mulheres, nós construímos para a glória de Deus ou para a nossa própria glória. E tudo que você constrói para a sua própria glória, mesmo que seja a maneira como está criando seus filhos, porque quer parecer bem, quando você constrói para a sua própria glória, se eu construir este ministério para a minha própria glória, nossa glória se transformará em vergonha. Tudo que não é para a glória de Deus se transformará em vergonha. E vemos essa imagem aqui de fazer seus vizinhos beberem para contemplar sua nudez, uma imagem de ódio e paixão sendo derramada. Se nós envergonharmos os outros, nós mesmas seremos envergonhadas. Aqueles que exploram, envergonham, ridicularizam e se aproveitam dos outros, serão eles mesmos envergonhados. Vemos isso novamente no versículo 17. Ainda é parte da consequência aqui. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Então, qual é a lição desses 4 ais? É a lei da semeadura e colheita. Você colherá o que plantou. O que você faz aos outros voltará para você. E vemos esse tema ao longo das Escrituras. Vemos isso acontecer com nações, como estamos lendo aqui no livro de Abacuque. O versículo 17 estava falando aos babilônios como um império. Eles eram cruéis e exploravam pessoas de forma injusta e opressiva. E Deus diz: como nação, vocês colherão o que plantaram. Esse tema é reiterado no Salmo 9, onde diz: caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. Qualquer nação que oprime outras nações e povos experimentará o que plantou. Eles colherão o que plantaram. Isso acontecerá com as nações. Mas essa é uma verdade que pode também ser aplicada para os indivíduos, não apenas para as nações. O Salmo 7 diz: quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Conforme analisamos os ais do capítulo 2 de Abacuque mais profundamente, percebemos que eles são dirigidos não apenas corporativamente à nação da Babilônia, mas também possuem uma dimensão pessoal. Ao explorar este trecho, tenho notado como ele também ressoa de forma individualizada. Toda vez que ele diz "ai", você percebe o que ele diz? Ele diz "ai daquele", não diz "ai daqueles", diz "ai daquele". Eu acredito que esteja falando da Babilônia aqui, mas podemos aplicar de forma pessoal. Ai da pessoa que peca contra os outros dessa maneira. E ao estudar essas ofensas listadas aqui e ver a depravação do Império Babilônico e seus governantes, observe que são todos pecados relacionais. São pecados que eles cometem contra outras pessoas. Eles são injustos, são cruéis, são vingativos. Estão envergonhando outras pessoas, estão pegando coisas que não lhes pertencem, estão roubando. A corrupção. Esses primeiros 4 ais são pecados contra outras pessoas. Será que quando Deus olha para as nossas vidas, Ele vê algumas dessas mesmas atitudes e práticas?
Talvez a maioria de nós, ao ler Abacuque capítulo 2 pela primeira vez, veria todos esses ais e todos esses pecados flagrantes e meio que passaria por cima e pensaria: eu sou uma cristã comprometida, não me identifico com as coisas desta lista. Mas eu tenho meditado sobre o que está relacionado nessa passagem e agora somente demos uma passada rápida por este trecho. Desafio você a mergulhar nisso por si mesma. Aprofunde-se e estude o que está relacionado aqui. Conforme fui lendo, percebi quantos desses pecados às vezes podem ser vistos em minha própria vida, em meus relacionamentos com outras pessoas. Talvez você também possa ver alguns desses em sua própria vida. Olhe para esses pecados. Há pecados de ganância listados neste capítulo. Isso poderia ser práticas comerciais antiéticas, aproveitar-se dos clientes ou fornecedores, cobrar demais por bens, trapacear, roubar, obter ganho pessoal ou lucro à custa de outros, beneficiar-se por meios ilegais ou antiéticos. E você diz: eu não consigo me imaginar fazendo isso. E quanto a ir a um parque de diversões e dizer que seus filhos são mais novos do que realmente são para entrar por um preço menor? Isso é antiético, é ilegal, é pecaminoso, é obter ganho pessoal por meios ilegais, é ganância. Veja os pecados de violência neste capítulo. E vemos pecado de violência uns contra os outros ou abuso físico, abuso verbal, no meio do povo de Deus. Você já disciplinou seus filhos com raiva? Você já disse palavras cruéis aos seus filhos? Assim que você diz, você pensa: eu não posso acreditar que eu acabei de explodir com meu filho dessa maneira. Violência, raiva. Deus diz: o que você planta, você colherá. Violência. Despojar os outros de sua dignidade, expô-los, fazê-los parecer ridículos, expor os seus segredos. Nós fazemos isso com nossas línguas, calúnia, fofoca. Essa vontade de controlar é violência. A vontade de controlar seu cônjuge, controlar seus filhos, controlar a sua igreja, controlar as pessoas no seu local de trabalho. É violência. E Deus diz: você colherá o que plantou. Suponho que, encabeçando a lista desses pecados, esteja toda essa questão de arrogância e orgulho. Sejamos honestas, isso não está no cerne da maioria deles? Rebaixar os outros para se exaltar, para parecer melhor. Insensibilidade às necessidades dos outros. Ganância, violência, arrogância, orgulho. Você vê algumas dessas coisas em seu próprio coração? Você é culpada de alguma dessas coisas ao tratar seu cônjuge? Algumas de nós tratamos nossos convidados muito melhor do que tratamos aqueles com quem vivemos e trabalhamos. Como é que as pessoas que vivem sob o nosso próprio teto, as pessoas que amamos mais, são as que mais magoamos? Não somos gentis, somos cruéis e ríspidas com nossas palavras. A maneira como você trata seus filhos, a maneira como você trata seus alunos, a maneira como você trata seus clientes, a maneira como você trata seu colega de quarto, a maneira como você trata seus parentes por afinidade. Questões relacionais, na igreja, no corpo de Cristo, a maneira como você fala sobre o seu pastor, a maneira como você fala sobre as coisas que estão acontecendo em sua igreja, a maneira como você fala sobre as pessoas em autoridade é violenta? Você diz: bem, eu nunca sacaria uma arma e atiraria em alguém?
Às vezes, fazemos coisas piores do que isso com nossa língua, não é? Sim, fazemos. E Deus diz: você colherá o que plantou. Você não será uma exceção. Os babilônios não foram uma exceção, os judeus não foram uma exceção, e você não é uma exceção. Eu não sou uma exceção. Colheremos o que plantarmos. É por isso que a palavra de Deus diz nos evangelhos: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Mateus 7:12. E se Deus nos tratasse exatamente como tratamos os outros? Quem poderia resistir? Quem poderia sobreviver? Portanto, vemos neste trecho que Deus julgará. Mas Deus não diz apenas: ok, eu vou julgar você. Deus diz: você semeou sementes e elas darão frutos. O que você planta é o que você colherá. O povo de Deus era culpado de fato dos mesmos pecados pelos quais os babilônios foram condenados. Podemos ver no Antigo Testamento muitos trechos que listarão os pecados do povo judeu naquela era, e eram os mesmos listados para os babilônios neste trecho. É por isso que os judeus estavam sendo castigados. O orgulho deles era tão ofensivo para Deus quanto o dos babilônios. E, mulheres, é tão fácil apontarmos o dedo para a nossa cultura, para a indústria do entretenimento, para a educação secular, para o governo secular, para juízes ímpios. E essas coisas abundam. Mas acho que uma das coisas necessárias em nosso tempo é ter a igreja, nós, como cristãos, dizendo: Deus, mostre-nos onde estamos pecando nessas áreas. Mostre-nos nosso orgulho, nossa ganância, nossa violência, nossa arrogância. E clamarmos a Deus por misericórdia. Deus nos perdoa. Deus não deseja nos julgar. Deus não deseja ter que nos castigar. Ele fará, se precisar. Mas Deus se deleita em mostrar misericórdia. É por isso que clamamos: Senhor, não é meu irmão, não é minha irmã, sou eu, Senhor, que precisa de oração. Sou culpada, cometi esses pecados. Deus, por favor, me perdoe, por favor, tenha misericórdia. Você sabe o quê? Ele terá. Aquelas maldições, aqueles julgamentos, aqueles castigos podem realmente se tornar a bênção de Deus. Deus substituirá a maldição. Queremos semear sementes de violência e arrogância e ganância e depois orar por uma falha na colheita, sabe? Esperando que a lei da semeadura não seja verdade. Mas Deus diz: não, a colheita virá. Mas pela minha misericórdia e pela minha graça, posso dar uma colheita totalmente nova. À medida que você se arrepende, à medida que você se quebranta, à medida que você é honesta sobre os seus pecados, eu posso e vou perdoar. O Senhor é abundante em misericórdia. Ele perdoará abundantemente aqueles que se voltam para Ele. Deixe-me pedir que você reserve um momento e deixe Deus sondar seu coração. Se Ele apontou algo em sua vida que pode ter estado nesta lista, pecados relacionados à ganância, violência, arrogância e orgulho, a maneira como você tratou alguém com a sua língua, com o seu espírito, talvez um membro da família, um amigo, um colega de trabalho, outro membro da igreja, não aponte o dedo para outros. Deixe Deus apontar o dedo para o seu coração e concorde com Deus. Diga: Senhor, sou eu. Não são apenas os babilônios. Mereço teu julgamento por meus pecados. Confesse isso, seja o que for que Deus esteja mostrando a você. Arrependa-se, dê meia volta e então lembre-se: o justo viverá pela fé. Não escaparemos do julgamento de Deus apenas tentando ser melhores. Escapamos da ira,
dos ais e do julgamento de Deus ao nos voltarmos pela fé para Cristo em busca de misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós, teu povo, pois pecamos. Precisamos desesperadamente da tua misericórdia. Restaura, renova e aviva. Por amor de Jesus eu oro. Amém. Esta é a apresentadora do Aviva Nossos Corações, Nancy DeMoss Wogemuth. Ela voltará para orar, encerrando o episódio de hoje. Eu amo meu jardim de flores. Este verão estou tentando cultivar algumas coisas novas que meus cabritos estão determinados a comer toda vez que eu planto e replanto. Mencionei isso porque realmente aprecio o que Nancy acabou de dizer. Na verdade, toda vez que estou em meu jardim, ou toda vez que você está no seu, ou se você não tem um jardim, mas na próxima vez que passar pelo jardim de outra pessoa, lembre-se da lei da semeadura e da colheita, e da graça disponível. Deus pode arrancar as ervas daninhas que plantamos e plantar o doce fruto do Espírito em nós. Uma das ervas daninhas com as quais você pode estar lidando é o que as Escrituras se referem a uma raiz de amargura. Isso é algo que pode crescer em nossos corações quando nos recusamos a perdoar. O livro de Nancy, Escolhendo o Perdão, trata exatamente desse tipo de extirpação espiritual de raízes. O subtítulo do livro é Sua Jornada para a Liberdade. Se você sente essa erva daninha de amargura brotando em seu coração, gostaria de incentivá-la a obter uma cópia do Escolhendo o Perdão e começar esse processo hoje. Provavelmente você e eu não temos o hábito de nos curvar diante de uma estátua de madeira ou pedra, mas os ídolos abundam em nosso mundo, nos instigando a adorá-los o tempo todo. Nancy nos ajudará a fixar nossos olhos no único que é digno de nossa adoração, amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. Caso você tenha perdido algum episódio dessa série, você poderá acessá-los no nosso site. Clique na aba Podcast e escolha a série Abacuque e escute todos os episódios anteriores. Também gostaria de lembrá-la que você pode clicar no ícone de WhatsApp e entrar no nosso grupo para receber esses podcasts diretamente no seu celular. Durante o episódio de hoje, Nancy compartilhou uma lista séria de pecados listados na Bíblia. Uma lista de ações que plantaram problemas em sua vida. E ela está de volta para falar sobre isso. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.